Antirisco, eu não vou lembrar. Olha, mas é uma coisa forte, viu? Essa coisa do tirisco é coisa forte. Porque tirisco é um animalzinho rápido, em primeiro lugar, rápido. Ele é muito mais esperto do que o ser humano, né? Então, o tirisco é uma criação mais espiritual, é uma coisa da espiritualidade humana. A criação da inteligência de Santa Rosense, né? Uma criação coletiva da cidade, lembra? Eu já tenho ouvido referências por aí, sabe? É lá em Santa Rosa que tem a história do tirisco e tal. Me lembro de uma caçada dos meus tempos de menino. Faz mais de 60 anos. Era um bicho pequenino. Dos lados de Santa Rosa era onde ele morava. O nome dele é Tirisco, era o que o povo falava. Como é que ele é, né? Muitas pessoas falam, e eu acho que a versão mais popular é que uma coisa que parece com um coelho, é um coelho do mato, com muito esperto. Normalmente o que se passava é que era um bichinho peludinho, que só existia aqui em Santa Rosa, peludinho, um pouquinho maior que gato. Ninguém sabia o tirisco, né? Existe, acho que no imaginário popular, uma imagem do que é o tirisco, né? Um roedor, meio parecido com tatu, meio parecido com rato, meio parecido com preá, né? Eu acho para mim que hoje, se for para a gente colocar uma definição para o tirisco, não tem. Acho que ela vai no imaginário de cada um mesmo. Na minha opinião, tirisco é igual um rato de banhado, tá? Porque do ratão que tem, parece que criar, entende? Ou uma sarapura, que é do breve. Eu tinha a impressão que fosse assim um coelhinho. E ele era bem peculiar, porque era o único bicho que era atraído pela luz e pelo barulho. Ele é um animal de hábitos noturnos. Durante o dia ele dorme então nas grotas mais profundas, nos lugares que ele fica mais escondido. Então ele passa o dia dormindo e as pessoas circulam por ali e não veem. Ele está bem escondidinho. Quando chega a noite, sim, aí ele sai para procurar comida, para procurar parceiro, né? Procurar uma fêmea, se ele é macho ou vice-versa, né? E procurar sua turma, enfim, né? E sai da toca, vai procurar sua turma. E o mirim tem influência na criação do tirisco, né? Na origem do tirisco, eu acho que o tirisco aparece a primeira vez foi no mirim. Depois que ele chegou em Santa Rosa, chegou a imagem do tirisco em Santa Rosa, mas o primeiro aparecimento dele foi em Umirim. Se for atrás também na questão histórica, né, a própria lenda ou a história do tirisco nasce naquele meio. Eu ouço falar do tal de tirisco desde quando eu era criança. Aí nos anos 60 fui amadurecendo, fui tomando coisa, fiquei sabendo de algumas caçadas, da história de algumas caçadas. Já até participei de uma. Começo da década de 70, vinha muita gente da capital, até de Ribeirão Preto, vinha aqui passar as férias e, lógico, vinham namorar as nossas meninas, né? E as nossas meninas no bom sentido. E o pessoal achou um jeito de enfrentar isso. E o tirisco era uma das maneiras mais gloriosas. Aqui em Santa Rosa foi os anos 70, 72, por aí. Que eu vinha de carona pra cá, eu visitava meu praça dessa que tinha Suza na casa, né? Onde dava esse movimento. Assim, tipo de brincadeira, mas pra tirar o cara chato do meio, né? Por volta dos anos 70, né? 1970. Que é uma brincadeira, né? Que surgiu com os jovens, no julho, na Susa, e a brincadeira
Então tem a ver com o regionalismo, por quê? Porque os jovens da cidade se sentiam ameaçados pelos rapazes que vinham da cidade. E eles vinham contando, né, vantagens de morar em cidade grande. E aí esse grupo resolveu, hoje usa a palavra trollagem, né, fazer uma brincadeira com esse pessoal para mostrar que aqui também tinha coisa para ser feita. E eles inventaram esse picho. Bom, eu acho que existem várias técnicas, principalmente para embasbacar, para impressionar, né? Porque a técnica é o seguinte: você ficar com um saco aberto e ficar batendo com uma vela acesa. Ele viria em cima dessa luz e entraria no saco, você apertaria e pronto. Que ele era atraído pelo barulho da lata batendo e por uma luz de uma vela que ficava na boca do saco. Qualquer pessoa sabe que é difícil ter um bicho com essas características. Ou ele foge da luz, ou ele foge do som, né, do barulho. Mas esse pessoal que se dizia inteligente, esperto, que moravam na capital, não sabiam disso e acabavam entrando na brincadeira. E a brincadeira era séria, levava para o meio do mato e deixava essa pessoa lá batendo latinha, com saco e vela acesa, tinha policial. Era um teatro maravilhoso, né? Formado por um grupo de jovens. Então, o convencimento era feito de uma maneira até espontânea, como dizer assim. A gente chegava normalmente numa praça, na Praça da Matriz, ou num bar, algum local assim, e começava: "Ei, como é que foi a caçada de tiriço? Ah, vamos caçar." E a pessoa ali, o gaiato ali, ó, né? A gente já sabia que era direcionado a ele. O pessoal da cidade, né, sabia que era para pegar o cara, o trouxa, compôs. E mas hoje tá um dia bom, a lua tá boa, hein? Aí qual que era o mote da coisa para pegar ele? Ele perguntava, sabe? Ele perguntava: "Mas que história de tiriço é essa?" Aí, lógico, né? Aquele folclore. Ele é assim, 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 de asa, não tem asa, voa, não voa, enfim, dependia do momento. E ele se interessava, essa pessoa. Normalmente, ou era aqui, ou era lá para baixo de onde hoje é o Brick. E o pessoal batia latinha até se cansar. Tinha gente que ficava até e falava que via. Eventualmente, lógico, isso aparecia um guarda florestal ali também para pegar o cara, né? Se vestia um casaco assim, chapéu, um boné, e ia lá. Encheu o saco do cara que não podia caçar tiriço. E era a época da desova. Então, aqui na Praça Maria Pia, pelo fato de estar muito perto da Praça Central, era um dos lugares mais preferidos para trazer as pessoas para caçar o tirisco, né? E assim essas pessoas já vinham, a gente e corria para a praça para escutar e esperar a reação, né? Geralmente a reação era de fúria daqueles que foram enganados com essa história. Não necessariamente de sábado. E seria assim, no meio da semana, geralmente em período de férias, né, escolar, né? A gente era estudante e tal, lá do Conde. Então, era mais ou menos essa faixa, né? A gente tinha de 15 para 16, 17 anos, né? Mas tem outros grupos, sabe? Isso era. A gente sabia, assim, por outros, que acontecia em outros locais também. Outros grupos, outras pessoas faziam isso também. Aí, tá normal, isso aí só casa prear, entende? Mas já aproveitando a canja, né? Ia com brejo, já ia com tiriço, só que não usava a vela. Era farol, né? Faroletinho e a pisa. Pegaram dois, ou prear ou tiriço. Mas isso lá na Panamá, no Parasitas. E de para perto do hospital. Ver com. Naquele eu ali a perto da Lagoa. Na época era Lipo, não tinha esgoto e tal. Dá até na Bariri.
Era, só ia lá pra brincar mesmo. Era prainha nossa, né? Porque eu acho uma perversidade uma caçada de cirística, né? Mas dentro da perversidade, a mais interessante foi o Franco Paulino, um jornalista famoso aí no Brasil, nos anos 60, e conhecido do Zé Hamilton Ribeiro, Santa Rosa, jornalista de Santa Rosa. Ele trouxe o Franco Paulino para visitar Santa Rosa e levaram para caçar. Aí botaram ele lá nos trilhos do trem, daquela época tinha o trem da Mijana, e deixaram ele sozinho lá. Mas nesse meio tempo, né, vocês sabiam disso, tinha um cidadão aí, um homem do povo muito engraçado, ele estava fazendo segurança para a Mugiana, vigiando os trilhos, porque se dizia que estava vendo, eu não sei como é que chamava aquilo, a pessoa tentando fazer acidente nos trilhos. E botaram o Tinga, esse homem destemido, para olhar lá de noite. Ele chega lá, vê o sujeito com uma velhinha batendo lata, já partiu para cima do cara. O cara não conhecia nada dessa da hora do Paulino. Ele saiu correndo pro lado da iluminação que ele via. Lá de lá onde estava, né? Estava próximo à cidade. Saiu correndo e acabou chegando no bairro onde estava todo mundo para zombar dele e tal. Essa foi a mais interessante que eu já ouvi. Que vinha tirar era essa pessoa que vinha aqui querendo botar banca. Chamando açúcar de bancos doces, entende? Era até vermelho a nós. Mas foi embora e botou chique. Aí o cara achado na cidade, para não perder o posto de chatos, vamos tirar esse do meio, né? Senão pediu título. É, eu perdi no beijo para caça perista, né? Uma vela e um sapo que ela tinha, vai batendo lá até enjoar, para perceber que não era nada, era um troco. Um trote, né? Quando ele tentava voltar para a cidade, ele tinha que ir da festa. E o Beyond foi, esse evento, e tio que tinha feito alguma coisa de errado, foi procurar ele. Feitiço virou contra o feiticeiro. E quando ele chegou lá, ele viu um bicho muito grande, né? Que parecia com o tiriço. E ele se assustou, embrulhou mata dentro. Bebi pra cidade, foi passar acima. Ficou tudo depois, né? Tudo machucado. O próprio tiriço, pra ele, com um susto. Viu só mais um. Uma vez, de outra caçada que eu sou, vieram 2 jovens de fora passar o carnaval aí, eu acho. Aí levaram esses caras para dois sujeitos da capital, diferente para nós caipiras. Isso foi lá nos anos 60. Eu não estava no meio, mas ouvi falar. Deixaram esses sujeitos lá no meio do mato, voaram, saiu todo mundo voltado para a cidade. Eles ficaram desesperados e começaram a retribuição nada, né? E eles começaram a acender fogo para se orientar na escuridão. Chega um dos brincalhões aí, se apresentando como policial, que eles podiam ser presos os caras ficaram desesperados, ficaram horrorizados. Chegaram na cidade, pegaram o carro, no mesmo dia, naquela mesma noite, foi igual. Nunca vai voltar. Ó, teve sim, isso daí foi no nosso grupo, né? O que aconteceu? Tinha um amigo, então, chamado Joaquim Mendes. Ele botou um colete lá que parecia que era guarda florestal e levou o cara. E funcionava a delegacia ali onde é o centro de memória, tinha a delegacia. E ele levou lá e o rapaz disse, pelo amor de Deus, esse cara, eu não sabia, a turma falou, e a gente do outro lado na esquina, meio escondido, vendo a agonia dele. Aí nós pedimos para o outro cara, que é irmão da Estela, o Henrique, ele foi lá, chegou lá, como era o chefe dos fiscais. Aí ele chegou, o rapaz explicou, e aí ele ficou todo agradecido que ele liberou, falou, dessa vez, pá. Aí o engraçado é que a gente correu para o banco da praça, ele foi lá, falou assim, aí o fiscal me pegou e contou a história, sorte que teve o chefe bonzinho que salvou. Quando eu fui fazer o livro, eu procurei
o nosso folclore. E aí tinha a Iara, que eu acho também um folclore maravilhoso, porque eu tenho relatos de pescadores que já viram o canto da Iara, que viram a Iara, porque é lindo isso, esse mundo imaginário é uma coisa muito bonita. E aí eu fui pegar os relatos sobre o Tirisco. Eram poucos, realmente, como você diz, é muito pouco, é quase nada. O pessoal da minha geração nunca ficou sabendo quem era. Então, uma pessoa que ficou na história, ficou apagada na história, né? Quem foi o criador dessa história do Tirisco em Santa Rosa. O fato de ter um Tirisco é um bem cultural, um bem indelével, né? Não é um bem material, um bem indelével da cultura da cidade, faz parte da cultura da cidade. Um aspecto assim, vamos dizer, divertido, um aspecto lateral, marginal da história, mas é um aspecto cultural importante, né? Quer dizer, uma cidade que tem as suas lendas, tem Cafés tem as suas lendas. Não é só do Tirisco, existem outras. Assim como outros, né? O Alexandre, a tradição, a questão do envolvimento social que tem com a Folia de Reis. Eu acho que o Tirisco é uma como eu posso dizer, das ações de folclore e de cultura popular a ser trabalhada. Tem até bloco de carnaval chamado Tirisco, eu vi outro dia. Tiriscando. O nome existe, gente. O nome tá aí. É só desenvolver isso e transformar isso em algo pro bem da cidade. O Tirisco ele faz parte, sim, da nossa identidade como Santa Rosense. Então, eu acho que isso é muito legal a gente saber disso e usar essa história, ser conhecedores dessa história, para saber que ela é nossa, Mirei. Nós temos que desenvolver isso. Aquela ideia de fazer de Santa Rosa a terra do Tirisco é ótimo. Existe Varginha, a terra do ET. Existe Tambaú, a terra da fé. Existe vários locais aí que já têm a sua distinção. Santa Rosa poderia muito bem ser a terra do Tirisco. Eu sempre tive assim um comprometimento em resgatar a história, resgatar folclore. Por quê? E para criança, principalmente focado com o público infantil, criança. Porque são eles que vão levar para frente, né? E o folclore, a gente fala muito bem, né? O projeto da escola, e a gente vai falar do Saci, da Mula Sem Cabeça, mas temos o nosso folclore. Então, a minha preocupação é que isso venha a acabar com o tempo, que ninguém mais saiba que nós já brincamos de caçar tirisco. É um ou outro que levanta a mãozinha e fala, ó, meu tio, meu avô, meu pai, o irmão do meu pai, é que conheceu esse tal de tirisco. Então, existe essa veinha aí, mas ela está bem fraca. E é interessante que teve uma época que a escola, né, eu dou aula ali no Maurílio de Oliveira, e teve uma professora que ela se interessou pelo tirisco e ela levou os alunos, mas aí foi durante o dia, mas eles amaram bater latinha, vela acesa, e eles amaram brincar de caçar tirisco. Então é uma coisa assim que pode, de repente, a gente fazer uma nova roupagem nisso, mas a gente resgatar, é importante. Eles têm o saci lá que esconde objetos, e aí eles vão falando. E aí a gente já entra no tirisco e a gente faz o desenho, né? E sai coisas maravilhosas. Criança tem uma imaginação muito bonita, né? Olha, professor, eu acho que eu vi esse bicho. Olha, ele não é uma ave meio esquisita. Aí eles começam, sabe? Então, esse imaginário é muito bonito e ele tem que ser resgatado, sim. Todo semestre, a Escola Pública Paulista oferece uma disciplina chamada disciplina eletiva. E os alunos mesmo escolhem qual matéria que eles vão cursar, e são matérias especiais produzidas pelos professores. Então, a maioria das disciplinas eletivas desse ano tiveram como o grande tema o folclore. Só que aí vem um pouquinho também eu considero um pouquinho da iluminação do professor, que
de pegar e trabalhar alguma forma diferente nesse tema. E logo no início, quando foi, né, definido que o tema trabalhado ia ser o folclore, já me veio na cabeça trabalhar como tirito, né? E a nossa intenção foi de trabalhar com o gênero fanfic. Né? O que é a fanfic? É uma ficção escrita por fãs. Fizemos trabalho com uma escritora brasileira chamada Camila Deus Dará, né, que escreveu, tem uma obra bem extensa, e um dos livros que a gente escolheu foi E Quero Minha Chave de Volta. E esse livro, ele, né, o início do livro, ele trata de uma menina, né, chamada Olivia, que tem uma vida bem reprimida no Brasil, e ela consegue convencer o pai dela de deixar ela fazer um intercâmbio no Canadá para conhecer uma amiga, né, na verdade, para reencontrar uma amiga. E nisso ela conhece o personagem Jerry, né? Que até a gente batizou de Jeremias aqui para dar um tempero santarrozense na história, né? Mas qual que é a ideia desse Jeremy? Ele é um músico, ele conhece a Olivia, namora com ela, e quando ela volta pro Brasil, porque como acaba, ela descobre que ela tá grávida. E quando ela vai contar a notícia para ele, ela olha através das redes sociais e vê que ele arrumou outro namorado. E isso deixou os alunos indignados nessa história. E aí, como que nós vamos resolver isso? Vamos criar uma peça nesse Jeremias aí, né? E qual que foi a peça? A peça foi justamente fazer o Jeremias caçar tirismo. E aí que entra o outro ponto da disciplina, né? Qual é? Além da competência leitora, a gente podia fazer uma espécie de catálogo do folclore brasileiro, usando o tirismo como um representante do folclore sul-canozês. A festa do Tirisco, ela vem de duas necessidades que tínhamos lá em 2021. Uma de resgatar a figura, né, a lenda folclórica, no caso do Tirisco, de trazê-la de novo. E a outra era de criar e de levar uma atividade, uma ação cultural para Iumiri. Porque se a gente for pegar hoje quem se lembra da tradição do Tirisco, então é um pessoal mais antigo. Né? Então a festa ela vem realmente para trazer de novo essa questão do Tirisco para o pessoal mais novo. E aí, como o Tirisco tem muito essa questão ligada à cultura caipira, ao sítio, à imagem, à figura de Zé Hamilton Ribeiro, né? Então não tinha como separar essas duas ideias. Né? Então acho que foi o casamento perfeito. Né? Se o Tirisco, a ideia do Tirisco era uma caçada, então como que a gente poderia envolver a população com isso? E aí, baseado no Tesouro de Momo, por que não criar um enigma que vai também levar a gente a estudar a história, o bairro, nomes, figuras, imagens. Então fui convidado, topei. Basicamente a mesma coisa. É muito difícil fazer, é mais difícil fazer aqui do que lá, porque é muito pequeno e comendo paz, né? Difícil esconder essas coisas. Nos 3 anos que fizemos, a última foi legal. As outras houve alguns problemas, mas sei lá, fazendo e vamos embora. É o seguinte, instala-se uma gaiola lá na estação, onde rola a festa, né? Aí o sujeito tem que procurar chaves. Até a última foi assim, 5 chaves. É um enigma. Você achou uma chave, você corre lá, tenta abrir. Se abrir a chave a gaiola, pronto, aí a pessoa ganha o prêmio. Prêmio em dinheiro. Aqui, até no ano passado, foi R$ 500. É a mesma coisa do Tesouro de Momo, é absolutamente livre. É a ideia de salvar o Tirisco, né? Lógico que também é um pouco da questão de não trazer uma imagem ou uma figura do Tirisco. É que ele possa continuar também no imaginário. Então é um envolvimento, uma caçada que não termina. Acho que espetacular. Você marca umas coisas da cidade, né? Principalmente com esse tirisco libertário que é daqui, né? Você quer libertar o tirisco. Você usa uma coisa que está no inconsciente coletivo aí do povo, tirisco tá, né? Eu acho que ninguém mais quer pegar peça em ninguém. Se quiser, pega. Mas não é legal, né? Não é gostoso mais fazer isso. Antigamente era muito gostoso. Mudou um pouco a perspectiva das pessoas, eu acho. O enigma começa falando de ET. ET é uma sigla
estação, templo e estádio. E dizendo que ligado a coisas históricas de Umirim, né? Então, a estação é aquela que as pessoas viajam de um lugar para outro. Tem um tanquinho ali, é ao lado esquerdo desse tanquinho. Primeira chave. Atrás da baliza, que é o gol, lixeira. Essa árvore, uma das chaves estava ali naquele forquilho ali. É um curral, estábulo, ocioso, que quase não tem uso, só uma vez por ano, né? Então estava aqui, entre a árvore e a tábua. Nós vamos para frente da igreja ali achar outro ponto de chave escondida. A igreja, lado espiritual, fala o enigma, né? Então, diz que estava sob o braço esquerdo da santidade, então naquele vaso ali, ó. Tava fácil, hein, Danilo? Olha aí. Olha isso aqui. É uma rua assim, um ângulo reto aqui. Isso aqui é o cotovelo. É a ligação do cenário, todo o cenário, né? Todo o cenário que envolve a caça. Esse aqui é o cotovelo desse cenário. Então você tem que ir lá no cotovelo. Vou ler o seguinte. Aqui, ó, existia um grande risco de melar tudo, dar tudo errado, porque eu resolvi fazer um pialo final de botar a chave dentro de uma lata de cerveja, que está em invólucro da alegria, né? E se alguém acha a lata aí, leva para reciclar, dobra assim, acabou, e a chave é tudo embora. Mas acho que não fizeram, né? A pedra bruta é essa, ó. Aí na frente da pedra, afasta as folhas aí. Aí a latinha aí, ó. A balança, balança. Mas nunca nem achar. Balança que o bicho tá aí. Resolvido o mistério da chave do cadeado que solta o tirisco. Essa é a terceira vez que a gente faz nesse formato. E é a primeira vez que ninguém acha. Uma maravilha. Dá gosto. E até o ano que vem. José Hamilton Ribeiro, nascido em 29 de agosto de 1939, em Santa Rosa de Viterbo, é o jornalista mais premiado da história do país. Entre suas conquistas estão 7 prêmios ESSO. Em mais de 70 anos de jornalismo, contou histórias de guerra e de paz. Esteve na Guerra do Vietnã. Escreveu o livro com as melhores modas de viola e brilhou no Globo Rural. Entre os colegas, é conhecido como o Príncipe dos Repórteres, ou o Repórter do Século. Mas para nós, continua sendo nosso amigo, o Zé de Santa Rosa. Eu encontrei o tirisco na minha vida, mas não fui eu que criei, não. E nem sei quem foi, nem tenho ideia de como teria sido a elaboração dessa narrativa, né? O Zé é muito maior que isso, né? O Zé é um jornalista premiado, referência brasileira e até mundial. No prêmio nos Estados Unidos, junto com o Marlon Vargas. Tem nada a ver com o tirisco, ele está acidentalmente próximo ao tirisco, embora garanta que não tenha nada a ver com a origem. Eu acho que o tirisco deve muito ao Zé. Mas o Zé não é só o tirisco, igual como você disse, né? Não é só o tirisco. Eu acho que o Zé é o retrato da figura do Santa Rosense, ou se a gente for querer ir mais além, do cidadão do interior paulista. Eu acho que o Zé é a figura da moda de viola caipira, se a gente for parar para pensar, né? Então o Zé, ele retrata aquilo que nós temos no nosso cotidiano. Então a vida sertaneja, o cuidado com aquilo que é a essência do povo caipira. E o tirisco faz parte desse contexto. Ele ficou... ele é reconhecido no Brasil inteiro por causa do programa Globo Rural, né? Quase todo domingo ele aparecia, as melhores matérias sempre foram dele. Isso é reconhecido nacionalmente. Ele trabalhou até pouco tempo agora, aposentou, mas ele é muito conhecido em Santa Rosa. De vez em quando
converso com pessoas simples. Ele, eu conheço aqui é do Globo Rural, não sei o quê. O José Hamilton, eu fiquei 2 anos no Centro de Memória. E o José Hamilton, outra coisa peculiar do José Hamilton, que eu acho assim interessantíssimo, é que foi feita uma homenagem para ele em vida. Ele entregou todo o patrimônio dele para Santa Rosa. Ele ficou maravilhado ao ver as coisas dele. Parecia que ele estava vendo pela primeira vez, e dele olhando os livros dele olhando os troféus dele, ele ficava assim, maravilhado. Se a gente for ver lá nos prêmios dele, inclusive estão aqui, o Zé, acho que o Zé é do mundo também. Eu não sei dimensionar isso aí, mas ele é muito importante. Se tiver um Olímpio, eu acho que ele está no meio. Quando ele foi para o Vietnã, quando ele voltou do Vietnã, já com uma prótese na perna que perdeu com a bomba, a explosão da bomba, Santa Rosa resolveu fazer uma homenagem com ele. Após o episódio da guerra, ele veio para Santa Rosa e a cidade toda recebeu o Zé Hamilton com uma honraria muito grande, né? Sabe, né? Com certo heroísmo, né? Acredito eu, né? Não era nascido ainda naquela época, mas ouço muito o pessoal falar. O Elias Baú era o prefeito, 67 isso. Então, ele morava em São Paulo, marcaram um dia para ele vir para cá, e pautaram o Chico Louco para fazer uma música de homenagem. Chico Louco era um compositor popular, Francisco Luiz Ferreira, né? E ele fez a música e cantou quando o Zé chegou aqui. E essa festividade da recepção do Zé Hamilton foi uma coisa que foi um sentimento que ele foi registrado pelas palavras do Chico Louco, né, que foi o compositor da moda do Zé Hamilton, né? E o Chico Louco cantava essa moda, o Romeu Antunes era o parceiro do Chico Louco. E essa música eu aprendi com o Chico Louco, nos botecos aí. Ele cantava, eu olhando os lábios dele, até que eu me aprendi um pouco. E aprendi quase toda. O Zé um dia me pediu que eu queria, se me passasse a letra, eu tentei fazer e faltavam 2 versos. Eu falei, Zé, falta 2 versos. Ele falou assim, que é? Eu inventei. Ele conta um pouquinho da história, é uma letra bem bonita, né? O Chico Louco era um cara iluminado pela poesia, né? Ele só falava rimando, era muito legal, até por isso que às vezes ele era chamado de louco, né? Sim, a gente saiu bastante, gravando essa música em estúdio, então essa tá preservada. E nós tivemos a oportunidade de gravar essa música, de cantar e de apresentar, né? Lá nesse festival Tirisco. José Hamilton Ribeiro, nascido nessa cidade, eu inventei essa moda com toda a capacidade. Me lembro de uma caçada dos meus tempos de menino. Faz mais de 60 anos, era um bicho pequenino. Dos lados de Santa Rosa, era onde ele morava. O nome dele é Tirisco, era o que o povo falava. Cheguei com o peito aberto, intimidando todo mundo. Encontrei uma meninada e já me entrei no assunto. Afiei meu manga larga, peguei minha espingarda, mas só precisava de saco, vela, latinha e do anjo da guarda. Achei aquilo esquisito, mas aceitei a regra dada. Eu vim da cidade grande, só tinha enchendo na rapaziada. Descemos a Maria Pia, onde tinha uma estrada. A turma que foi comigo me deixou só nessa jornada. Mais de hora batendo lata e nada daquele animal. Não achei pegada ou asa, pela pista crucial. Nos trilhos da Mogiana me cercaram 3 fiscal. Era tempo de desova e caçar era ilegal. Confiscaram meu cavalo, minha arma de metal. Enganaram bonito meu
caçador da capital. Encontrei eles no bar, junto com meu alazão. Cheguei logo enfurecido, pedindo satisfação. Devolveram minha arma e confessaram a armação. Me pagaram uma cerveja e aprendi minha lição. Nas bandas do Matarazzo de Henrique Santos Dumont, forasteiro exibido vira alvo de gozação. Cacei vaca, cacei onça, anotava com rabisco. Era um grande caçador, cada morte era um risco. Em toda a minha história só tinha um asterisco. A página ficou em branco por intercessão de São Francisco. Esse dia ficou marcado, arranhado, feito um disco. Foi o dia em que falhei, tentando caçar disco. Esse dia ficou marcado, arranhado, feito um disco. Foi o dia em que falhei, tentando caçar tirisco. É uma criação cultural, na verdade. É uma criação cultural que só faz bem para a comunidade. Então, a comunidade, né, que fortalecer essa ideia, né, essa festa, essa lenda, fica, sabe, cria um laço cultural que pode gerar frutos e gerar encontros, coisa de cultura, vai enriquecendo a alma do povo, né? Então, ó, você pega Roma, Paris, você pega Londres, todas têm uma história que você vai ver, é tudo ficção, não existe nada de verdadeiro, mas tem aquela, enfim, a história foi se construindo por si e criando raízes, né, intemporais, mas que transformam um fato comum, um fato cultural, e o fato cultural ele reforça os laços internos da comunidade e, se se for bem cuidado, duram para sempre os fatos culturais, né. Ao passo que os fatos materiais, assim, né, eles duram enquanto dura a matéria e acaba. Então, enfim, o tirisco não faz mal para ninguém, né, e pode dar origem à música, dar origem à história, fazer brincadeira, fazer concurso em escola, foi isso, né, que não é uma coisa fácil, que do dia por outro você cria uma comunidade que é a capital nacional do tirisco. Não é fácil. Precisa tempo, né, precisa tempo. Faz quanto tempo que existe essa ideia de tirisco em Santa Rosa, né? Em Umirim, é muito tempo, né, então não é uma criação do dia para o outro, ninguém, uma outra cidade não pode imitar não, porque não pega.